Olá, meus amores. Esse é o canal Culto da Ancestralidade. Meu nome é Laís, eu sou sacerdotisa de Dona Maria Padilha do Cruzeiro das Almas e São José Pilintra. Hoje eu venho falar do Exu Tranca-Ruas. Sim, meus amores, Senhor Tranca-Ruas. Eu sou suspeita para falar, né? Mas o que seria de nós sem Exu na nossa vida? Exu é o que coloca comida na nossa mesa. Exu é o que nos ampara emocionalmente. Exu é o que traz o campo afetivo na nossa vida, financeiro. Sem Exu não seríamos nada. E o Senhor Tranca-Ruas, ele trabalha aí bem nos caminhos, né? As encruzilhadas. O Senhor Tranca-Rua, ele é o dono das encruzilhadas, desculpa. O Senhor Tranca-Rua, ele é o dono das encruzilhadas. Ele trabalha em todos os caminhos aí nessa linhagem. E eu sou muito suspeita para falar do Senhor Tranca-Rua. É um Exu onde eu tenho um apreço com particularidade. Eu gosto muito da energia dele. Gosto muito da maneira dele trabalhar. Eu já incorporei o Senhor Tranca-Rua, né? E foi uma experiência muito bacana. Muito bacana. Eu não imaginava. Mas a Padilha com que eu trabalho, ela tem uma afinidade muito grande com o Senhor Tranca-Rua. Ela tem, assim, um apreço de, como quem diz, olha só, aqui a gente não discute, lá no astral a gente resolve. É bem assim. E o Senhor Tranca-Rua, ele é um espírito, assim, sério, trabalha também muito rápido, eficaz, sabe no que fala. Exu tem sempre aquela coisa, né, de ter um pouco mais de seriedade. Nós, mulheres, temos muito mais afinidade com as nossas celebárias, nossos pombogiras, que também são Exu, não podemos esquecer disso. Mas os nossos guardiões são fundamentais para a existência delas. Fundamentais. Eu não costumo comparar a força, tá, do Exu com uma lebara. Eu não costumo fazer isso. Mas eu digo, se nós temos nossa lebara, é por reverência a ele, né? Ele permite. E ele também trabalha em conjunto com ela. Sempre, sempre, sempre foi assim. E sempre vai ser. Isso não diferencia, né, a força de um, a força de outro. E sim, a junção de um complemento. Assim como nós, né, seres reencarnados, somos peças complementares um do outro, mulher, homem, homem, mulher. Assim também os nossos guardiões, tá? Então, Senhor Tranca-Rua das Almas, ele é um Exu onde ele nem é de muita brincadeira, eu não vejo assim, ao menos os Tranca-Ruas que eu conheci, né? Tranca-Rua é de uma linhagem de Lorde. Ele já foi médico, ele já foi advogado, ele já foi, trabalhou como juiz. Então ele é essa linhagem de Lorde, ele é um Lorde, né? Ele não é daquela parte de Exu, como que eu posso dizer, serviçal, seria isso? Né? Uma linguagem lá da época dele. Ele é um Lorde, ele usa cartola, ele usa a capa dele. Ele é um Lorde, embora o que eu vejo muito por aí hoje em dia é essa linhagem de Tranca-Rua sem camisa e tal, mas eu procuro assim não julgar. Eu digo da própria falange, como é a vestimenta da falange de Senhor Tranca-Rua. E alguns sim, eu já vi sim, Exu Tranca-Rua em terra, com cartola, com a sua capa e sem camisa por baixo. Isso eu já vi. Mas independente de qualquer coisa, né, a gente tem que ver a força. O Senhor Tranca-Rua, ele trabalha nos caminhos. Tem-se algumas casas que o Senhor Tranca-Rua, ele vem trabalhando, né, com Dona Maria Padilha das Encruzilhadas. Seja ela rainha ou seja ela somente das Encruzilhadas. Isso tem muito comum. Também com Maria Padilha da Estrada. Isso também tem muito comum. A minha é Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, mas ela tem muita afinidade com o Senhor Tranca-Rua. Inclusive, o Senhor Tranca-Rua, ele também tem essa coisa, né, dessa linhagem de encruzilhada, mas a encruzilhada que nós temos aí mais forte, né, aquela do ponto de força mesmo da própria espiritualidade, é o cruzeiro, né, que
também é uma encruzilhada, Cruzeiro do Campo Santo, tá? Não estou falando ainda de Senhor Tranca-Rua das Almas, estou falando da falange do Senhor Tranca-Rua. É uma falange muito antiga, de muito tempo, é aí um dos primeiros, né, dos Exus, dos guardiões. Ele não é tão ligado assim a Exu Caveira, mas os dois têm uma aliança, né, já que temos também o Senhor Tranca-Rua das Almas, mas o Senhor Tranca-Rua tem sim uma coligação com o Senhor Exu Caveira, mas uma ligação ainda mais forte com o Senhor Marabô, né? São dois lordes, o Senhor Marabô, e eles têm assim uma troca já muito ligada um ao outro, muito pela magia e muito pelo feitiço. O Senhor Tranca-Rua é aquele Exu onde que o ponto de força dele é encruzilhada, qualquer encruzilhada. Então, quando você quiser saudar ele, quando você quiser fazer algum trabalho numa encruzilhada, quando você quiser ali fazer alguma oferta a qualquer guardião, você peça licença sim ao Senhor Tranca-Rua. Por que não? Coloque ali uma moeda, né? Tem pessoas aí que falam, eu tenho que colocar 3 moedas. Não necessariamente. Eu acredito que você, só de você ter aquele respeito de chegar na encruzilhada, colocar lá uma moedinha, pedir, né, licença a Senhor Tranca-Rua e aos guardiões ali daquela encruzilhada, tá tudo odara, tá ótimo. Eu costumo fazer isso para ter axé, tá? E quando eu faço trabalho em estrada de terra, eu peço licença também ao Senhor Ogum, né? Esse orixá tão lindo que também é dono aí dos caminhos. Então, o Senhor Tranca-Rua, ele já vem, né, um pouco, já tem essa ligação aí com o orixá Ogum, mas também muito forte com Xangô, porque não, né? São dois lords. Xangô era rei e era aquele rei, né, mimado, tanto que nem aceitou a morte, conta um dos itãs, né, de Xangô, que ele não aceitou a própria morte, então ele sumiu e assim ficou. Mas falando do próprio guardião, o Senhor Tranca-Rua, ele gosta muito de charuto. Ele tem aquela característica nos médiums dele, de ser aqueles médiums assim, que tem aquela coligação mais com justiça, mais com a lei, por isso ele também puxa um pouco dessa coisa, muito, né, na verdade, de Xangô. São médios inteligentíssimos, são um pouco mais sérios, né, ao contrário aí do que muitos pensam, que Exu Tranca-Rua, ele chega em terreiro só para beber, fumar e tal, não é isso, tá? Ele é um Exu, ele é um guardião muito sério, muito antigo, pouquíssimo, né, ele vem em terra, ele é muito conhecido, mas pouco ele vem em terra, né, porque eu sei, assim, verdadeiramente do Senhor Tranca-Rua, tá? Propriamente falando de Exu, que a gente vê mais em terra, que eu quero que vocês observem assim, senão você daqui a pouco vai falar, nossa, ela está falando que Exu não vem em terra, vem. Só que o mais comum são as lebaras. Lebara, qualquer giro de esquerda tá lá. Mas Exu é mais difícil sim, não estou falando somente do Senhor Tranca-Rua, mas sim no vídeo dele. Exu, ele é mais difícil de vir em terra. E o Senhor Tranca-Rua, por ser assim, esse chefe, né, tão conhecido, de falange tão antigo, uma falange tão antiga, de tanta sabedoria, de ser mais velho, ele sim, ele é mais difícil de se vir em terra, de se vir em terreiro, né? Mas vem, há médios aí deles, toda gira de esquerda traz lá o Senhor Tranca-Rua. Mas não é um Exu que propriamente ali ele vem, né, todo momento para estar falando. Exu Tranca-Rua, ele fala pouco, ele tem a discrição, ele mede as palavras no falar. Esse é o verdadeiro Tranca-Rua, tá? E é assim que eu conheci. Ele mede as palavras para falar, ele observa muito, mas ele tem muita sabedoria, né? Antes de falar, ele calcula tudo premeditadamente já para a energia que ele carrega. Ele teve muitas e muitas e muitas reencarnações. Então, dentre dessas reencarnações, ele adquiriu muita sabedoria. E aí é onde a gente fala espírito velho, né? Espírito velho aqui nesse plano aqui pra gente é tudo coisa, como que eu posso dizer? É tipo uma ofensa. No plano espiritual é um elogio. Quem é mais velho tem mais sabedoria, assim deveria de ser por todos nós, né? E o Senhor Tranca-Rua, ele é um espírito muito, muito velho, uma falange muito antiga, né? Uma das primeiras aí. Tanto que em certas denominações ele é muito lembrado, diga essas denominações aí, né? De igrejas propriamente
propriamente falada. E o Senhor Tranca-Rua, ele vem sim muito fortemente trabalhar no caminho dos seus médiums, tá? Ele não costuma mastigar e dar para você de graça, tá? Ele vai te ensinar a caminhar e ele cobra severamente. Os médiums também de Senhor Tranca-Rua tem aquela característica, tô gaguejando, parece ainda que eu tô de aparelho, né? Os médios de Senhor Tranca-Rua, eles têm aquela característica de luta. São muito trabalhadores, em excessivo até, em excessivo. Por quê? Por conta dessa energia do nosso orixá Ogum, que não para, que é rápido, né? Que está em constante agitação. Então, o Senhor Tranca-Rua, ele traz essa energia, essa essência. Os médiuns dele já são assim, todos muito trabalhadores, de luta, não para. Então, ele é um guardião ali, ele é um Exu, onde ele vai te ajudar assim nos caminhos, mas ele não te dá nada de graça. Ele vai te ensinar a conquistar aquilo. E eu acho que isso é muito importante. Até porque eles não têm uma varinha mágica, né? Para nos dar tudo aquilo que a gente quer. E a gente também não é robozinho de Exu, né? Que Exu ergue essa mãozinha e fala, põe a mão aqui, faz isso, entendeu? Não é assim que funciona, né? Eles estão aqui para nos dar um direcionamento. E dentro desse direcionamento, o que vem acontecer é onde a gente vai analisar, refletir, mas se tiver um pouquinho de percepção, intuição e um pouquinho de entendimento ali, o melhor caminho é sempre seguir o direcionamento da espiritualidade. Porque mesmo você sendo orgulhoso, mesmo você achando, né, que naquele direcionamento pode ter aí alguma manipulação, alguma influência ou algo ali que você não concorda na hora, lá na frente você vai ter certeza do que é, do que não é. O Senhor Tranca-Rua, ele tem muito disso. Ele dá o direcionamento, ele ensina a caminhada, mas ele solta, ele deixa. Ele né, dos caminhos. Ele solta, ele deixa. Ah, meu filho, então tá, ó, te dei o direcionamento, é isso, você não quer seguir por esse caminho? Só vai, só vai. O Senhor Tranca-Ruas é isso. Ele é um Exu sério, ele é um Exu muito decidido, ele tem os momentos, sim, de brincadeira dele, né, e até um pouquinho raro, mas geralmente ele vem um pouco até mais sério, e em muitos momentos ele traz, sim, ensinamento aos seus guardados. É um Exu que eu admiro muito, eu aprecio muito, eu já senti a energia dele no meu corpo, porque eu já incorporei ele, né, e é daquela maneira que eu já falei para vocês, não sou eu, né, se fosse para mim concentrar ali no Senhor Tranca-Rua, não vem, não desce, né, aí é coisa dos meus guias que em alguns momentos ali sentem a necessidade ou alguma conciliação lá deles, não sei, e decidem, né, aí da passagem, e eu tô aqui para ser instrumento deles, né, mas eu gostei muito, sim, da energia dele. E falando, né, propriamente de Exu, no próximo vídeo eu vou estar aí falando do Senhor Maraboa. Eu tenho o Senhor Maraboa no meu uri. Era para mim preparar e falar a respeito de Exu Caveira, mas eu vou falar do Senhor Maraboa primeiro. E aí depois eu falo do meu trabalhar com o Exu Caveira. O Exu Caveira eu tenho uma ligação muitíssimo forte com ele, muitíssimo forte. De quando ele tem que passar uma mensagem para mim, eu ver. Primeira vez que eu vi ele, eu quase morri. Fiquei em choque, em câmera lenta. Mas o Senhor Maraboa, ele é fantástico, fantástico. E Exu Tranca-Rua, também muito fantástico. Minha reverência, meus respeitos, meu mojuba. Um salve a Exu Tranca-Rua. Se ficou aí alguma dúvida, se você vê alguma característica sua relacionada a Exu Tranca-Rua, é só colocar aí no comentário, né? E dentro do meu pouco conhecimento, eu vou buscar ainda mais para poder trazer aí um entendimento para você desse Exu tão fantástico. Lembrando que em alguns trabalhos, né, assim, de encruzilhada, eu geralmente sim peço licença e peço a Gor e chamo a energia de Exu Tranca-Rua, tá? Nenhum Exu tem mais poder que o outro, nenhum Exu tem mais força que o outro. Cada um tem o seu ponto de força. E os meus guardiões têm o ponto de força deles. E se eu preciso e sou designada a fazer algum
trabalho, onde esse trabalho tem que ser na encruzilhada, aí eu tenho que pedir a licença, né? Para quem está nesse ponto de força. É essa que é a diferença entre um guardião ou outro, tá bom? Independente se ele é mais conhecido, se ele é menos conhecido. Para mim, estão todos no meu coração. Não somos nada sem Exu, não temos caminho sem Exu. Quem seria nós, pobres seres reencarnados, sem Exu? É a linhagem mais próxima que temos, é o que nos dá vitalidade, nos dá energia, nos dá entendimento, nos dá saber, nos dá magia, tá? E nos trata de nos direcionar, né? Nos direcionar a essa missão tão linda que nós temos. E o contrato, quando nós fazemos lá no Orum, antes mesmo de reencarnar, eles já estão incumbidos a estar aqui no nosso Ori, no nosso Elenar. Tá bom, meus amores? Então é isso. Meu nome é Laís, esse é o canal Culto da Ancestralidade. Eu sou sacerdotisa de Maria Padilha do Cruzeiro das Almas, seu José Pilintra. E o próximo vídeo será de Sr. Marabô. Amo o Sr. Marabô.